E aí pessoal, tudo beleza? Hoje eu vou fazer um vídeo aqui mais técnico, falando um pouco sobre sonda lambda de banda larga e alguns estudos que eu fiz no carro sobre posicionamento da sonda, tempo de resposta e outros detalhes. Bom, basicamente o sensor sonda lambda, né? Ele é um sensor de concentração de oxigênio. Então ele mede a concentração de oxigênio que tem dentro do escapamento e a gente consegue converter isso para lambda, que é o valor que a gente tem aí da mistura ar-combustível. Bom, esse valor ele é lido, e primeiro falando um pouco aqui sobre o sensor ele tem uma eletrônica aqui no cabo dele, aqui tem um resistor de calibração, e esse sensor ele tem um elemento cerâmico aqui dentro. Então alguns cuidados que tem que ter inicialmente é para não bater ele, não ter choque, porque pode quebrar o elemento lá dentro e você visualmente não vai conseguir perceber, mas aí vai te trazer problema, provavelmente vai parar de fazer a leitura, e é um sensor com valor caro. Então esse já é o primeiro cuidado. Outra coisa é no posicionamento da instalação do sensor na tubulação de escapamento. O sensor ele deve ser instalado, se você olhar a tubulação aqui, ele deve ser instalado entre 10 graus em relação à horizontal, 10 graus até 80 graus assim. Então ele é na lateral superior. Por que que eles não indicam instalar na parte inferior? Porque quando o motor frio, etc., vem aquele condensação de água, aquele líquido que fica no escapamento e vai empoçar e molhar o sensor, vai estragar o sensor. Então esse é um motivo que não pode instalar na parte de baixo. Totalmente na parte vertical também não é legal, porque quando você desligar o carro e tal, o calor sobe e vai ficar um bolsão de ar quente aqui no sensor, que também vai diminuir a durabilidade dele. Então assim, não é indicado. Então são nas duas laterais, entre 10 e 80 graus assim, é a posição que eles indicam. O manual do sensor que a Bosch tem é um manual muito completo, eles fizeram um produto muito bom. Esse sensor originalmente é usado no Golf GTI 1.8 Turbo, né? Então ele é desse carro e a gente usa nessas outras aplicações. Mas outra coisa que eles falam muito é sobre a temperatura. A temperatura máxima aqui da ponta, eles indicam 930 graus, podendo aceitar por breves períodos, bem rápido, até 1030 graus de temperatura aqui na ponta. E outro parâmetro que eles passam é a temperatura aqui no hexágono, na porca de aperto, né? Que é máximo de 570 graus. Então isso tem que atentar, e isso está diretamente ligado à distância do sensor ao cabeçote, que é outro ponto muito importante. Quanto mais próximo, mais temperatura, então tem que tomar cuidado. Outra coisa, se o sensor ficar muito longe, muito próximo, carros que têm escapamento curto, próximo da saída, ele vai ter uma leitura errada, principalmente em marcha lenta e baixa carga, quando o fluxo é pequeno, porque ele vai receber uma contaminação de oxigênio do lado de fora do escapamento. Então ele vai ler valores pobres. Eu vou mostrar para vocês um teste que eu fiz num carro que estava com a sonda muito próxima da ponta do escapamento. Eu vou mostrar isso. Então aí eu fiz aqui nesse carro, eu peguei e coloquei 2 pontos de sonda, um ponto a 40 centímetros do cabeçote e um ponto a 90 centímetros do cabeçote, e coloquei 2 sondas lambdas iguais ligadas à injeção, porque eu queria fazer alguns testes. Primeiro, o tempo de resposta da sonda. Quanto mais próxima a sonda, com certeza mais rápido ela vai ler a mudança de mistura. Mas eu queria entender isso. Qual que era essa diferença? É representativa ou não é? Ela faz mais diferença na lenta, em baixa, em alta? Então assim, eu fiz vários testes para poder certificar, e eu vou mostrar aí para vocês que nesse carro aqui, esses testes que eu fiz, e se é representativo ou não. E também fiz aqui um teste mais simples na marcha lenta mesmo, medindo por fora com uma pistola aqui de laser a temperatura do hexágono, só para ter como referência dessa diferença de 50 centímetros de distância. Então eu vou mostrar para vocês esses resultados e mostrar aqui na prática, e também mostrar o que é que eu considero ideal aí de montagem, igual esses posicionamentos são muito importantes, e de distância também. Tem um outro detalhe que também tem que atentar, que quando você coloca o sensor, a sonda lambda, no coletor de escape de um carro turbo, aonde você vai ter uma contrapressão
com valor de pressão positiva, os valores de leitura eles ficam alterados quando tem pressão positiva aqui. Então tem que tomar um pouco de cuidado nisso também. Por isso que geralmente a sonda é montada após o turbo, onde a pressão no escapamento é muito baixa. Então não tem problema nessa leitura, não influencia. Pessoal, vou mostrar aqui para vocês, nesse carro que a gente está fazendo o projeto, o estudo aí que eu estou fazendo do tempo de resposta da sonda lambda em função da distância da sonda ao cabeçote. Eu vou mostrar aqui para vocês como que está instalado os sensores, para depois a gente mostrar os resultados dos testes. Bom, eu estou com os dois sensores LSU 4.2 aqui instalados. Esse aqui é o primeiro, é o mais próximo do cabeçote, ele está a 40 centímetros do cabeçote, então ele está aqui uns 15 centímetros da turbina. E o outro sensor está localizado a 90 centímetros do cabeçote. Vou mostrar aqui para vocês. A posição dele é difícil acessar. Ele tá ali, ó, no downpipe do carro, né? Espero que tenha dado para visualizar aí. Aí pessoal, vocês podem ver, o carro ainda está aquecendo, ó. Uma sonda marca igualzinha a outra. Oito 85, 86. Show de bola. Tem as duas aqui na tela aqui, ó. Essa e essa. Pessoal, só para exemplificar aqui, eu vou mostrar para vocês um teste aquilo sobre a temperatura da sonda, da porca da sonda que é especificado pela Bosch em função da distância dela. Então vou medir nas duas sondas aqui. Eu estou com a marcha lenta do carro quente, só que claro que não é o máximo de temperatura, né? A marcha lenta, a temperatura do escapamento fica muito mais baixa do que, por exemplo, a plena carga, só que a plena carga eu não consigo medir. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar a marcha lenta como referência só para mostrar para vocês. Eu vou usar aqui um medidor infravermelho. Então eu vou medir aqui, ó. Vou medir na primeira sonda. Vou medir primeiro na primeira sonda aqui. ...148 graus. E vou medir na segunda. ...92 graus. Então já dá aí uma diferença de 50 graus praticamente com essa distância. Isso é que garante a durabilidade maior para o segundo sensor, que está mais distante, né? Isso aqui em marcha lenta, imagina a plena carga, onde essa temperatura chega aí a 500 graus, por exemplo. Então já faz uma diferença bem maior. Então é isso, vamos aos resultados aí. Bom pessoal, vamos lá. Vamos falar aqui sobre os objetivos, os resultados e a conclusão desse trabalho. Bom, o objetivo desse trabalho, desse teste, dessa pesquisa que eu estou fazendo, é saber a influência da distância da sonda lambda até o cabeçote em relação ao tempo de resposta da leitura da sonda, né? Então a gente tem aí as duas sondas, uma com 40 centímetros do cabeçote e uma com 90 centímetros do cabeçote, lendo a mesma coisa, o mesmo fluxo, e aí a gente vai saber fazer alguns testes para saber qual que é o tempo que cada uma demora para responder àquela diferença de mistura que ela está lendo, né? Então aqui os resultados dos testes, eu fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 testes. 8 testes e aí aqui está o resultado de cada um, né? Então aqui, por exemplo, primeiro teste em marcha lenta, aplicando um degrau de pobre para rico. Então eu estou com o motor em marcha lenta estável e aí eu enriqueço a mistura dele. Quanto tempo que demora para responder a sonda? A 40 centímetros 0,69 segundos e a 90 centímetros 0,8 segundos. Então uma diferença aqui de 0,11 segundos mais rápida para a mais próxima. A marcha lenta aplicando o degrau agora de rico para pobre,
aí de 0,67 para 0,83, praticamente o mesmo resultado. Eu vou mostrar aqui para vocês o gráfico desse teste, só para vocês terem uma ideia. Aqui, ó, esse é o gráfico desse teste. Eu estou com o motor em marcha lenta, vou colocar o RPM aqui, ó, 1000 RPM aqui o tempo inteiro. E aqui é o tempo de injeção em cinza, então eu estou com 3,2 milissegundos, e aí de repente aqui, ó, eu alterei o valor na injeção e tirei combustível. Então a sonda vai empobrecer. Essas aqui são as duas sondas. A sonda em verde é a sonda mais próxima e a sonda em roxo a sonda mais distante. Então elas estavam vindo aqui estáveis, as duas lendo praticamente a mesma coisa. Aí eu tiro o combustível, aí elas vão empobrecer. Percebe que a sonda verde, que é a mais próxima, ela sobe antes. Então, aqui no eixo X eu tenho tempo. Então, por exemplo, a partir desse momento aqui, passou, vamos supor, 1 segundo, uma já está em 0,88, a outra ainda está em 0,86. Então, essa é a diferença. Ela sobe primeiro, responde primeiro, e depois as duas estabilizam iguais aqui, ó. Então, isso aí eu medi o tempo aqui nesse teste. Continuando aqui, o terceiro teste é marcha lenta com injeção rápida, né, com variação do acelerador, subindo o giro do motor, para ver qual que é o tempo de detecção para essa diferença aí de mistura lida lá na sonda. Então aqui está 0,34 para 0,4. Depois outro teste, que é a entrada de cutoff, feita a 2.500 RPM, que é o tempo que demorou para atingir, por exemplo, 1,10 de lambda. Na sonda mais próxima, 0,45 segundos, na sonda mais distante, 0,58 segundos. Uma diferença aí de 29%. Vou mostrar aqui também esse teste. É esse teste aqui, ó. Eu venho com o carro aqui, ó, 2.400, isso aqui é o acelerador em preto. Aí eu tiro o acelerador. Ele conta o tempo, aqui embaixo é o tempo de injeção, ele conta o delay e corta o combustível aqui, ó. Desligou os bicos. Aí as duas sondas que estavam vindo aqui, ó, mesma coisa, a verde, a mais próxima, e a roxa a mais distante, elas vêm juntinha, e aí de repente, como ele corta o combustível, a mistura vai empobrecer. Então as duas sobem, mas perceba que a verde sobe antes, ó, porque ela está mais próxima. Então, esse aí foi esse teste que eu fiz, só para exemplificar para vocês, e tá aqui o resultado. Depois, injeção rápida a partir da marcha lenta quente, o tempo para o pico de pobre, e depois a mesma coisa para o tempo de estabilização final. Então aqui os resultados, diferenças aí de 0,1 segundos. E a plena carga, né? Acelerador no fundo, eu provoquei no mapa uma variação de lambda, e aí esse foi o tempo de resposta aqui. Pé no fundo, o fluxo é muito rápido, né? No escapamento, é muito ar saindo. Então, tende a diminuir essa diferença, essa resposta é mais rápida. Por exemplo, em marcha lenta aqui, ó, você vê que a sonda, elas demoram 0,1, 0,15, 0,16 segundos para a diferença da resposta. E aqui, em plena carga, como o fluxo é muito rápido, muito grande, a diferença é pequenininha, ó, 20 milissegundos, 0,02 segundos. Só que em porcentagem isso dá um valor um pouco maior. E aí depois eu fiz essa média para ter o resultado final. E aqui, outro tipo de teste que eu fiz, que é a temperatura do hexágono da sonda, medido com a pistola laser, né? Que é o que eu conseguia fazer aqui com os recursos que eu tenho. Em marcha lenta, 170 graus a sonda mais próxima e 125 a sonda mais distante. Uma diferença aí de 45 graus e está longe aí do valor de 570, que é o limite para essa sonda. E aqui a máxima temperatura na ponta, essa eu medi com o termopar, o limite que a Bosch fala dessa sonda é 930 graus, e o meu limite aqui, que o teste que eu peguei, maior valor foi 746, então tá ok, perfeitinho, não vai estragar o sensor. Esse aqui medido na sonda mais próxima, tá? Então a mais distante é quase o mesmo valor, porque o fluxo é muito rápido, mas tudo bem. E aqui para a gente concluir, os resultados, né, mostram que o tempo de resposta da sonda mais distante foi em média 24% maior do que a sonda mais próxima, que é de 40 centímetros. Quanto mais distante do cabeçote a sonda lambda estiver, maior o tempo de resposta sinal dela. O tempo de resposta da sonda é importante e precisa ser considerado no ajuste de controle PID da malha fechada da injeção,
já que esse controle usa como realimentação o sinal da sonda lambda. Então isso aqui, em algumas injeções, você tem alguns parâmetros que te ajudam a suavizar ou então a corrigir esse tempo de resposta. Porque, por exemplo, na marcha lenta, o tempo de resposta do controle PID para poder acertar a lambda, a mistura, é muito mais lento do que em plena carga, por exemplo. Então você tem que ter uma diferença nisso aí e você pode calibrar o PID também, os ganhos do PID também. Na prática, né, o sensor deve ficar o mais afastado do cabeçote para garantir a durabilidade do mesmo, em função das altas temperaturas que o sensor está exposto. Com o sensor mais distante, já é sabido que seu tempo de resposta será maior. Isso deve ser considerado no controle PID da malha fechada da injeção, que foi o que eu expliquei agora. Então, aqui no caso do nosso Voyage, eu vou deixar 90 centímetros e eu já sei qual nessa injeção aqui, qual que é a suavização que eu preciso para ela poder corrigir perfeitinho a marcha lenta e corrigir também perfeito a mistura em plena carga, né, que é quando tem muito fluxo. Agora eu vou mostrar para vocês aqui outra coisa. Uma sonda lambda com sinal travado. É uma sonda lambda, eu não posso garantir. O carro chegou montado, é outro carro, o carro chegou montado com essa sonda. Eu não posso garantir se é uma sonda falsificada, se é um sensor defeituoso, se é um sensor muito antigo, não sei o histórico dele. Mas aqui, ó, um teste andando na rua, né? Aqui em verde a rotação, ele sobe o giro, troca a marcha, aqui ó, primeira marcha, depois aqui segunda marcha, aqui em laranja a velocidade, aqui em laranja embaixo a velocidade do carro, aqui a posição do acelerador e aqui a sonda. Perceba que ela fica o tempo inteiro travada em 1. Isso é impossível, ela tem que oscilar um pouco, porque eu estou oscilando rotação, oscilando pedal, tiro o pé do pedal, volta. Isso aqui em cinza é o tempo de injeção. Ó. O bico injeta mais, depois o bico diminui e a sonda sempre continua em 1. Não existe isso. Então, eu troquei esse sensor e aí resolveu o problema. Então, é só para mostrar um jeito, um problema, né, que acontece aí com a sonda lambda. Bom, pessoal, só aproveitando aqui, uma dica aí. A sonda lambda, o sensor não pode ficar parafusado lá no escapamento sem estar conectado no condicionador dela, porque o condicionador é que faz o controle de temperatura da sonda e sem ele estar ligado, sem fazer o controle, pode danificar o sensor. Então, só uma dica aí passando para vocês. E agora eu vou mostrar outro tipo de coisa que eu peguei aqui já na vivência aí, que é a sonda lambda mal posicionada, muito perto da saída do escapamento. E eu vou mostrar para vocês o que acontece aí quando isso está dessa forma, né? E a questão da sonda em relação à ponta do escapamento, que é o que eu vou mostrar aqui nesse carro, também é muito importante. Ele não pode ficar muito perto da ponta do escapamento, porque quando você tem um baixo fluxo aí na marcha lenta ou em cargas bem leves, o oxigênio de fora influencia na leitura da sonda. Então é o seguinte, ele contamina, o oxigênio que está fora do escapamento contamina a leitura da sonda, que é o que eu vou mostrar nesse carro. Esse carro aqui eu vou mostrar como é que está instalado aqui a sonda. Ele é um 4 cilindros e o coletor é todo original. Então é o seguinte, aqui ó, esses dois canos é um motor boxer, né? Então esses dois canos são do cabeçote do lado esquerdo, dos dois cilindros. Lá do lado direito tem os outros dois também que saem para trás. E eles se juntam, eles são muito longos e eles se juntam aqui. Eles passam do lado de cá e se juntam na entrada do abafador que está aqui, ó. Então eles se juntam bem aqui na entrada, aí tem um abafador e aqui já é a saída. Tem, sei lá, 15 centímetros, 20 centímetros. E olha onde foi colocada a sonda lambda. Aqui a sonda. Então ela está logo após o abafador. Eu entendo que o cara que colocou quis colocar onde tiver já os 4 cilindros juntos. Talvez seria mais interessante colocar na entrada do abafador, mas talvez por falta de espaço e tal foi colocado aqui. Tudo bem, funciona, mas como ele está perto aqui da saída, o ar aqui de fora, mesmo ele saindo com uma pressão boa, aqui o motor está com boa compressão, ele contamina o valor da sonda, que é o que eu vou mostrar para vocês agora. Eu vou colocar o carro em marcha lenta, e vou ligar a outra câmera aqui. Eu tô com a outra câmera aqui, ó. Eu tô com a outra câmera aqui que vai filmar o lambda ali.
E aí, vou já até deixar filmando. E aí eu vou lá atrás e vou colocar o pé no escapamento para não deixar o oxigênio dar uma segurada no escapamento. E aí vocês vão ver o que vai acontecer com o valor da sonda. Vou ligar o carro aqui. Vou colocar... A sonda tem que aquecer ali, ó. Vou colocar a outra câmera também para gravar. Beleza, já tá gravando. Vou aguardar a sonda aquecer. Vou mostrar para vocês o valor que já tá dando. Aí, ó. 104, 105. Vê como é que ela oscila. Aí agora eu vou vir aqui. Vou colocar o pé aqui no escapamento. O valor da sonda lá, ó, já foi para 88, 87. Você solta aqui de novo, ela já volta lá para 1 e pouco. Então, na verdade, é o seguinte, não é isso, né, que está acontecendo. Ele não tá com 1 e pouco. Talvez o motor nem funcionaria. Vou dar uma aceleradinha aqui. Deixa ele estabilizar de novo. Aí, ó, em torno de 1,10. Vou tampar lá de novo pra gente ver. Aí 80, 90, 91. Então é isso, é essa diferença aí que eu queria mostrar pra vocês. Interessante, posicionamento da sonda é muito importante. Por falar nisso, no manual da Bosch, ela diz que a durabilidade desse sensor é de 160 mil quilômetros ou 10 anos. E o que acontece? Quando o sensor vai envelhecendo, ele vai ficando com uma leitura lenta até praticamente travar a leitura. Então, quando a sonda estiver muito lenta, pode indicar que ela está velha, ou pode ter algum dano. E também tem que tomar cuidado com contaminação nela aqui, com excesso de combustível, principalmente se tiver combustível com chumbo, que hoje em dia não tem mais, mas diminui muito a durabilidade da sonda. E também excesso de óleo no escapamento, às vezes o motor está queimando óleo e tal, também vai danificar aqui o sensor. Então, vocês viram aí os resultados dos testes e, bom, eu achei muito interessante fazer esse tipo de teste, porque sempre foi uma curiosidade minha. Espero que vocês tenham curtido. Até o próximo vídeo. Valeu!